Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, e nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar nossa quinta lição, a nossa revista de jovem, Conectar Mais Jovem, da nossa escola bíblica dominical desse terceiro trimestre. Sempre lembrando, estamos estudando a escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Hoje, nossa quinta lição, vamos falar do episódio envolvendo o rei Belsazar, o neto de Nabucodonosor, na ocasião em que ele programa ali um grande banquete e usa os utensílios consagrados ao Deus de Israel, utensílios este que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia na primeira invasão ao reino de Judá, em 605, e Belsazar pega esses utensílios para usar no seu banquete que ele fizera, e na oportunidade ele vê uma mão escrevendo na parede, a mão de Deus, o dedo de Deus, e nessa noite fatídica, a noite em que Belsazar morre e o reino babilônico é conquistado pela coalizão dos reinos Medo e Persa, o reino que veio a suceder o reino babilônico. O título da nossa quinta lição: Daniel e o rei Belsazar. Tá? Então vamos estudar um pouquinho este quinto capítulo do livro escrito pelo profeta Daniel, envolvendo todo esse cenário, todo esse episódio que culminou com o fim do Império Babilônico. Nosso versículo do dia está no capítulo 5 do livro de Daniel, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Nossa verdade aplicada: a arrogância e a rebelião contra Deus confere ao homem consequências de juízo. Os objetivos, os subtemas, estaremos refletindo nesta nossa quinta lição: conhecer sobre o rei Belsazar, entender a importância de Daniel no reino e pontuar a queda do Império Babilônico, ok? Então, após o período da loucura do rei Nabucodonosor, registrado ali no capítulo 4 do livro de Daniel, e consequentemente com a sua morte, Nabucodonosor II, a sua morte, Belsazar aqui, neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, genro de Nabucodonosor, Belsazar, após uma série de eventos, Belsazar, entre Nabucodonosor e Belsazar, este passa a reinar, corregente ali com o seu pai Nabonido. E na noite que ele faz este grande banquete, para os seus milhares, para os seus muitos conselheiros ali reais, do reino, ele traz os utensílios ali que era consagrado a Deus, apesar de estar na Babilônia, e Deus permitir que fosse levado para a Babilônia.
e ele começa a beber, a comer, usando esses utensílios, né, que era consagrado a Deus, né, em uma festa pagã. Por causa dessa atitude, né, equivocada de Belsazar, ele morre nesta noite e o trono, o reino, passa a ser conquistado pelo Império Medo-Persa, sob a liderança de Dario. Tá? Nosso texto bíblico de referência está aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, versículos do 1º ao 6º. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na canhadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O fatídico episódio em que Belsazar faz essa loucura, pegar estes utensílios consagrados ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, apesar de Deus ter permitido que fossem levados para a Babilônia, não era sensato usar para uma festa pagã, zombando do Deus de Israel. Tá? Primeiro tópico da nossa lição, um rei chamado Belsazar. O grave erro de Belsazar, a profanação dos vasos. Então, trazendo uma informação, né, algumas informações a respeito de Belsazar, não consta aqui na nossa lição. Após a morte de Nabucodonosor, registrado aqui no capítulo 4 do livro de Daniel, com a morte de Nabucodonosor, seu filho, Evil-Merodach, passa a reinar. Jeremias vai registrar isso lá no seu capítulo 52, versículo 31 a 34 de Jeremias. Evil-Merodach, nessa ocasião que ele começa, o filho de Nabucodonosor, quando ele começa a reinar, ele solta o rei Joaquim. Lembra? O rei Joaquim havia sido levado para a Babilônia na primeira invasão babilônica contra o reino de Judá, em 605 a.C. Levado, a ocasião em que Daniel também foi levado para a Babilônia. Então, mais de 30 anos, o rei Joaquim permaneceu preso na Babilônia. Quando o filho de Nabucodonosor, com a morte de Nabucodonosor, Evil-Merodach assume o trono, ele solta o rei Joaquim. Só que Evil-Merodach, ele reinou por pouco tempo. Ele acabou sendo assassinado pelo seu cunhado, chamado Neriglissar. Neriglissar assassinou Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, e passa a reinar. Ele assassina Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, e passa a reinar. Após o reinado dele, de Neriglissar, o trono passa para seu filho, que se chamava Labashim-Marduk. Labashim-Marduk, ele governa na Babilônia. Tudo isso após a morte de Nabucodonosor. Então, Labashim-Marduk governa apenas 9 meses antes de ser assassinado também. Ele é assassinado também. Com a morte de Labashim-Marduk, quem passa a reinar após ele é Nabonido. Nabonido era o genro de Nabucodonosor.
casado com a filha de Nabucodonosor. Então, Nabonido passa a reinar e faz do seu filho, no caso Belsazar, neto de Nabucodonosor, como corregente com ele, tá? Então, Nabonido, ele faz uma viagem para a Arábia. Essa viagem perdura ali aproximadamente uns 10 anos. Ele vai fazer expedições arqueológicas ali na Arábia e deixa seu filho, Belsazar, na regência, no reino, reinando ali na Babilônia. É nesse cenário, nesse contexto, que ocorre que Belsazar faz esse grande banquete e tem essa imprudência de usar os utensílios da casa do Senhor, zombando do Deus verdadeiro, tá? Então, Belsazar, ele é chamado aqui de filho de Nabucodonosor, mas na verdade ele era neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor com Nabonido, tá? Só para a gente entender um pouquinho aqui o contexto relacionado a como Belsazar passou a assumir o trono da Babilônia, tá? Então, durante a festa, esse banquete que ele faz, está aqui no capítulo 5, versículo 1, para 1000 dos seus oficiais, daquelas pessoas que assistiam, ali o rei Belsazar excede na bebida, né, e manda trazer os vasos consagrados, que eram usados pelos levitas, né, no templo ali em Jerusalém, ele traz para ser usado nessa festa profana que ele faz. Esses utensílios Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia em 605, na primeira invasão, também ali na Babilônia, e em Judá. Levou para a Babilônia, ali para a terra de Sicá, né, Sinar, para a terra de Sinar, e colocou lá na casa do seu Deus, de um dos seus deuses. Mas Nabucodonosor não usou esses utensílios, deixou lá. Apenas levou para a Babilônia e deixou lá, guardado. Não usou. Belsazar teve essa loucura, né, de zombar usando esses utensílios para sua festa pagã, para sua festa, né, promíscua, e acabou pagando com a vida, né? Então, aquilo que é separado para uso exclusivo de Deus não pode ser profanado. Cuidado com aquilo que é consagrado a Deus, que passa a usar para outros fins. Aquilo que é consagrado a Deus é consagrado. Temos que ter cuidado, que com Deus não se brinca, tá? Então, Belsazar não obedeceu a este limite para satisfazer seus desejos e mostrar seu poderio, usou os vasos, os utensílios de ouro e de prata que eram santificados a Deus. Quando se ultrapassa os limites, né, estabelecidos entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, trazem consequências terríveis para esta loucura, como foi o caso aqui de Belsazar. Ao permitir que os utensílios sagrados do Senhor fossem usados de maneira leviana, insensata, em uma festa de adoração a deuses pagãos, Belsazar acabou atraindo a atenção da ira de Deus. O rei não temia a Deus, preferiu satisfazer o seu ego, a sua vontade na sua festa, né, fazendo zombaria, né, através de muita bebedice, muita bebedeira, muitas orgias, muita promiscuidade, essa é a verdade, né, recebendo de imediato a sua sentença. Brincar com Deus, recebeu de imediato a sua sentença, que foi escrita na parede, selada ali pelo dedo do próprio Deus, diante de todos aqueles que estavam presentes. Gálatas capítulo 5, 6, versículo 7. Está lá escrito que Deus não se deixa escarnecer, que ninguém zomba de Deus. Aquilo que semeia, que se planta, se colhe, tá? Então, o juízo dele era irrevogável, né?
O juízo de Deus muitas vezes se torna irrevogável contra aqueles que agem, né, de uma forma, mesmo consciente que está errado, continua agindo, tá? E o exemplo aqui de Belsazar é muito claro. Segundo o tópico da lição, Daniel e a interpretação da escrita. Uma mão misteriosa escreve na parede e a escrita e sua interpretação. Então, diante da profanação dos vasos consagrados ali para o templo do Senhor, Deus interfere de forma radical e misteriosa, mostrando a sua glória, né? Deus não compartilha, Deus não divide, Deus não dá a sua glória para ninguém. Aquilo que é consagrado para Deus é para Deus. O profeta Daniel, mais uma vez, é chamado, é convocado, né, para dar a interpretação. Belsazar chama os magos, os astrólogos, os encantadores, os feiticeiros, ninguém consegue dizer o que significa. Aí a rainha aparece e diz que no tempo do seu pai, do avô, né, de Nabucodonosor, ou de Belsazar, de Nabucodonosor, existia Daniel. E Daniel era um conselheiro do rei, e que sempre que Nabucodonosor precisava, Daniel dava a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Daniel é convocado para dar a interpretação, para dizer o que significava. Belsazar promete encher Daniel de riqueza, se Daniel lhes dissesse o que havia, o que significava, mas Daniel não aceitou os presentes, tá? Então, a gente precisa ter cuidado. Deus é um Deus santo, um Deus justo, é um Deus de juízo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não se brinca com coisa séria, tá? Então nós vemos no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 5 aqui de Daniel, a resposta de Deus. Olha o que está dizendo. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então foi uma resposta imediata de Deus para Belsazar. Deus não somente interrompe aquele momento festivo, mas coloca também fim àquela terrível profanação, tá? Ao presenciar a mão misteriosa, Belsazar muda seu semblante, turva seu coração e seus joelhos começam a bater um no outro. A sensação, a imagem foi tão terrível que o rei começou a tremer. Não só o rei, mas todos aqueles que estavam ali presentes, né, sem entender o que significava aquilo, né? Então há situações tão graves que Deus age de imediato. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 11, no episódio ali da Torre de Babel, né, liderada por Nimrod, quando queria fazer aquela torre, o homem querendo ter sua independência de Deus. Nós vemos a Nadab e Abiú, né, filhos de Arão, o sacerdote, quando levaram fogo estranho ao altar do Senhor, né, está lá em Levítico capítulo 10, foram fulminados, entende? Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, tem um episódio ali que o rei Davi está trazendo a arca do Senhor. Davi queria levar para Jerusalém, e Uzá era um levita. Apesar de ser levita, ele sabia que ele não poderia tocar na arca. Existiam os levitas específicos, né, que deveriam tocar na arca, que deveriam conduzir a arca da melhor maneira possível. Uzá sabia disso, pois ele era um levita, mas ele não tinha a incumbência de tocar na arca. Então, no momento que a arca ia cair, né, pendeu, Uzá foi e tocou. Por que Uzá foi fulminado? Porque ele sabia que
não podia tocar na arca, mesmo assim ele foi e tocou. Então, quando se tem o conhecimento e continua errando, Deus não tem por inocente, entende? Então, Belsazar não usou o exemplo do seu pai, do seu avô, né, Nabucodonosor. Nabucodonosor, capítulo 4, nós vemos ele se arrependendo depois de uma ação de Deus, reconhecendo que Deus era Senhor. Belsazar presenciava isso. Ele era neto do rei. Só que ele não deu a devida importância, acabou pagando com a sua vida, tá? Então Daniel introduzindo a presença do rei e decifra a frase, né? Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, que quer dizer, contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Chegando aqui o fim, o reinado babilônico, tá? Então, novamente, Belsazar manda chamar os astrólogos, os adivinhos, os encantadores, e ninguém sabia nada, ficaram foi trêmulo, tá? Porque coisas de Deus, os mistérios de Deus, somente homens que têm intimidade, que têm relacionamento, que têm uma vida de intimidade com Deus conseguem, né, transmitir verdadeiramente a mensagem de Deus, que era o caso de Daniel. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o profeta Daniel, né, não temendo entregar uma mensagem a um rei, tá? Assim como ele fez com Nabucodonosor em várias ocasiões, ele também faz com Belsazar. Os profetas de Deus, eles entregam as mensagens literalmente, da maneira que Deus falou. Não aumenta nem diminui, não massageia o ego de ninguém, transmite a mensagem de Deus. Entende? Daniel foi categórico, disse o que significava a mensagem e transmitiu a realidade daquilo que Deus queria mostrar para Belsazar por causa da sua imprudência. E finalizando, o fim do Império Babilônico, a morte de Belsazar e o fim do poder babilônico, tá? Então, assim como foi revelado lá no capítulo 2, né, a Nabucodonosor, sobre o seu sonho, né, o Império Babilônico, que representava ali a cabeça de ouro daquela grande imagem, né, estaria chegando ao fim naquela fatídica noite, tá? Todo o erro de Belsazar acabou custando a própria vida. Na mesma noite do banquete, da festa, né, que ele fez, ocorreu também a sua morte. Daniel capítulo 5, versículo 30. Está relatando ali a morte de Belsazar. Então o juízo de Deus foi repetindo, tá? Sobre um rei irresponsável, orgulhoso, presunçoso, não reconheceu o senhorio do Deus, né, dos hebreus. Deus estabelece reinos e destitui reinos. Então, Belsazar, ele tinha conhecimento do que acontecia no palácio. Ele era instruído, né, sobre as coisas reais. E, constantemente, ele tinha a presença ali de Daniel, né, sobre o que acontecia no palácio, sobre a mão de Deus, através de Daniel, dos seus amigos, né, na condução dos acontecimentos que ocorriam ali na Babilônia. Tanto é que ele não dá importância a isso, né, manda ir buscar os utensílios consagrados a Deus para zombar, talvez dos hebreus, talvez do próprio Deus, e acabou pagando um alto preço, né? O orgulho já precede a ruína, já diz o ditado, tá? Então, a altivez levou Nabucodonosor, o avô de Belsazar, a gente está lá no capítulo 4 do livro de Daniel, a pastar com os animais, por causa do orgulho de Nabucodonosor, mas depois Nabucodonosor reconheceu que Deus humilha os que andam na soberba. Daniel capítulo 4, versículo 27, 37, o próprio Nabucodonosor vai admitir isso, tá? Então a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 12, versículo 23, que Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória para Deus. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração.
ao único e verdadeiro Deus, tá? Então, é o fim, chega aqui o fim do poder do Império Babilônico. Diante das fortalezas do poderio babilônico, seria impossível, né, nós admitirmos, acreditar que um dia tudo aquilo chegaria ao fim, acabaria. Pois é, a profecia de Daniel estava se cumprindo. A tomada da cidade babilônica foi confirmada, né, por registro tanto babilônico, extra-bíblico, quanto dos persas, por volta do ano 539 a.C., o Império Babilônico caiu, né? Iniciou ali um novo tempo na vida dos hebreus exilados ali na Babilônia, agora sob o controle do reino Medo-Persa. Deus tem o controle da história. O próprio Nabucodonosor vai admitir isso no capítulo 4. Tá? O controle da história e a sua palavra, revelado por intermédio de Daniel, né? No capítulo 2, né? Revelando o significado ali da imagem, da estátua, tá? Estava se cumprindo uma parte dessa profecia. Então, na visão do profeta, agora estava iniciando o período, né, representado pelo peito e os braços de prata ali da imagem, Daniel capítulo 2, versículo 39, que era o início do reinado de Nabucodonosor. A história vai contar que quando o Império Medo-Persa, sob a liderança de Dario ali, chegou na Babilônia, o próprio povo abriu os portões da Babilônia para permitir que Dario entrasse com seu exército. Ou seja, segundo informações, né, de estudiosos, possivelmente nessa noite só tenha morrido Nabonido e aqueles ali dentro do palácio que tentaram defender. O povo não foi atingido, tá? Por causa da opressão, né, do que ocorria ali na Babilônia. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho registrado no capítulo 4, que ele simbolizava aquela grande árvore frondosa, né, que os aves do céu faziam ninho, se abrigavam, os animais do campo se protegiam na sua sombra, e no sonho aquela árvore é cortada e é presa a troncos e vai para o campo, né, ser molhado, né, simbolizando ali o período que Nabucodonosor passaria ali como um animal no campo. Daniel chega para ele e diz: ó rei, se tu fores mais humilde, se tu olhar para o necessitado, para o pobre, não oprimir o pobre, quem sabe teus dias de tranquilidade não sejam mais maiores. Então existia todo um contexto por trás que levou o povo a abrir os portões para que Dario e seu exército entrasse e fosse até o palácio, noite em que Belsazar foi morto. Tá? Então, o que é que nós aprendemos com essa lição, com esse resumo, com essa reflexão? Não importa quem é que está no poder, precisamos ser arautos da verdade de Deus, assim como foi Daniel. Os reinos passam, os domínios passam, mas Deus e o seu reino e a sua vontade, ela permanece para sempre. A queda da Babilônia e a sentença da morte de Belsazar provaram que Deus não se deixa escarnecer. Deus detém o domínio sobre todas as coisas, mas cedo ou mais tarde, quando não há arrependimento, Deus chama para prestação de contas. E fiquemos com esta reflexão. Deus abençoe.